Olá pessoal, eu sou Patrick, advogado e um dos sócios do escritório Saf Araújo, e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Vamos falar um pouco sobre esse concurso. O edital foi publicado esse ano, a gente está aguardando a divulgação da data das provas objetivas. É um certame em que muitos candidatos vão concorrer, a lista de candidatos inscritos ela é muito grande e a gente vai passar aqui sobre todas as etapas desse concurso, as especificidades de cada etapa, o que é bom observar e o que a administração pode errar, para que caso a administração erre com você já esteja amparado, você já tenha um conhecimento dos seus direitos e do que você pode correr atrás. Como eu disse, o edital foi publicado anteriormente e esse concurso ele se divide em duas fases. A primeira fase é a etapa das provas de conhecimento. Então você tem aí as provas objetivas e as provas dissertativas. Provas objetivas e provas dissertativas em concursos públicos, de forma recorrente, acontecem algumas irregularidades, acontecem algumas ilegalidades que impõem a intervenção do Poder Judiciário. Nós somos um escritório que atuamos especificamente nessa área de concurso, a nível nacional, e é muito comum nós temos que entrar com ações questionando validade de questões de provas objetivas de concursos públicos. Isso porque existem questões com conteúdo programático no estado edital, questões que possuem erros materiais, e os tribunais superiores já possuem entendimento que o Poder Judiciário pode intervir nessa etapa. Então, se houver erro em questão de prova objetiva, você deve questionar no Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário pode intervir. Na prova dissertativa é a mesma coisa. Muita gente fala, não tem como entrar com ação judicial para questionar a validade de prova dissertativa. Tem sim. Primeiro, se houver uma incongruência na sua nota, então se você leva a sua prova para um professor de português, um especialista, e ele te falar, não, você realmente deveria ter adquirido a pontuação tal, e você adquiriu uma pontuação inferior, você deve correr atrás daquele seu direito. E segundo, que existem alguns pontos objetivos que as bancas às vezes erram. Nós aqui no exercício da nossa profissão já vimos alguns casos, por exemplo, de um concurso que alguns examinadores tiravam ponto quando o candidato errava uma palavra e ele riscava, e outros examinadores não, consideravam isso uma coisa normal, porque realmente existem muitos manuais do português, muitos professores de português que aconselham fazer isso. Quando você erra uma palavra, você dá um risco. Então, em prova dissertativa também, se houver alguma irregularidade que você se sentiu injustiçado, você também deve buscar o crivo do Poder Judiciário. Passada essa questão da primeira fase, nós temos aí a segunda fase desse certame. A segunda fase ela é composta por 4 etapas. A primeira dela é o teste de avaliação física, o que muitos conhecem como TAF, é onde você faz as provas físicas desse certame. E nessas provas físicas, o candidato tem que demonstrar ter um desempenho superior àquilo que está no mínimo previsto no edital. E às vezes também é comum as bancas examinadoras, os avaliadores cometerem algumas irregularidades. Entre as mais comuns que nós vemos é a quebra de isonomia. Às vezes alguns avaliadores são muito mais rigorosos que outros. Então é comum às vezes o candidato chegar pra gente e falar, pô, eu tava fazendo uma barra e o candidato que tava fazendo a barra do lado tava fazendo com uma minúcia muito menor que a minha e o avaliador tava contando ponto. E no meu caso não tava contando. Então isso é comum e essa quebra de isonomia nessa etapa também é uma irregularidade que o Poder Judiciário também pode intervir. Além disso, existem alguns fatores externos que podem quebrar a isonomia e fazer com que você possa recorrer ao Poder Judiciário. Então, se você fez, por exemplo, a sua avaliação numa condição diferenciada com os demais candidatos, então nós já tivemos aqui casos em que nós conseguimos isso em ação de candidato que fez o TAF logo após o almoço. E aí, no meio da prova, ele sentiu um mal-estar e aquilo prejudicou ele, mas isso não é isonômico com os demais candidatos, porque ele fez ali numa condição diferenciada. Então isso também impõe a intervenção do Poder Judiciário caso haja alguma irregularidade. Após o exame de capacidade física, nós temos os exames médicos desse concurso. Os exames médicos, talvez junto com os psicológicos, sejam os que mais são questionados no Poder Judiciário em concursos públicos. E nesse caso da Polícia Militar do Paraná, nós temos aí algumas especificidades que eu quero abordar com vocês. Primeira coisa a ser falada nos exames médicos é que o candidato ele não pode ser eliminado por um motivo que não seja incapacitação funcional ou que gere limitação para exercer aquela função. Então, por mais que às vezes exista a previsão do fator de eliminação,
Se aquele fator não acarreta a inaptidão do candidato para exercer a função de policial militar, o candidato não pode ser eliminado por isso. Então, não, tem ali a previsão de existência de cirurgia, qualquer histórico de cunho ortopédico. Por mais que exista qualquer previsão nesse sentido, você não pode ser eliminado se aquilo não te acarreta limitação funcional, se aquilo não te impede de exercer as funções. No exame médico, um fator que é muito importante a gente se atentar e que consta nesse edital são as eliminações por tatuagem. Consta que o candidato vai ser eliminado caso a tatuagem não seja compatível com os valores da instituição. Só que isso é muito subjetivo e fica muito a critério da administração pública. E às vezes a administração pública pode cometer alguns excessos. Nós já vimos casos, por exemplo, de eliminações por tatuagem que a instituição considerou uma carpa, como atentatória à dignidade da função, à própria instituição. Isso é totalmente absurdo, porque uma carpa não tem um significado que seja realmente atentatório aos valores que a polícia militar prega. Uma coisa é você pegar uma tatuagem de um palhaço, alguma coisa que realmente remeta a uma conduta criminosa, a uma facção, algo terrorista, diferente de tatuagens que não possuem esse significado. Então, se houver algum excesso nesse sentido, isso também pode ser questionado ao Poder Judiciário. E tem um detalhe muito importante que consta nesse edital. Consta a eliminação de tatuagens visíveis. O Supremo Tribunal Federal já decretou entendimento de que eliminações por tatuagem em concurso público elas apenas podem acontecer quando a tatuagem ela realmente violar frontalmente os valores e princípios daquela instituição responsável pelo concurso, a instituição que o candidato vai ingressar. Só que ele não fala questão de tatuagem visível. No edital consta essa disposição sobre o seguinte ponto: uma tatuagem visível pode fazer com que o militar seja identificado. Isso é totalmente desarrazoado. Se você for eliminado por isso, você deve recorrer ao Poder Judiciário. Pelo seguinte ponto: existem várias outras características físicas que podem fazer com que o candidato, com que o militar seja identificado e que não podem ser de eliminação. Então, por exemplo, um militar ruivo, ele é facilmente identificado. Militar, por exemplo, que às vezes usa óculos, que tem alguma característica física que seja, que destoie um pouco do restante. Um militar que seja uma estatura muito alta, aquilo realmente vai gerar um destaque e não é fator para eliminá-lo. Então, a mesma coisa na tatuagem. Então, se a tatuagem não for atentatória aos valores da instituição, à própria honra do candidato, você não pode ser eliminado por esse motivo e, caso haja eliminação, você deve recorrer ao Poder Judiciário. Então, o exame médico a gente fecha nesse sentido. Por mais que exista ali um fator de contraindicação, se esse fator não te acarreta uma limitação física e funcional para exercer a função pretendida, você não pode ser eliminado. Como terceira etapa dessa segunda fase do concurso, nós temos a avaliação psicológica. A avaliação psicológica, como eu disse, junto com os exames médicos, talvez seja a que mais enseja ações judiciais em concursos públicos, porque, infelizmente, muitas bancas não seguem os ditames do Conselho Federal de Psicologia. Então, você faz ali mais de um teste, eles não fazem uma integração entre todos os dados obtidos. Geralmente, não há objetividade nas avaliações psicológicas de concursos públicos. Então, caso você seja eliminado na avaliação psicológica, a gente sempre aconselha, procure um especialista para que ele analise a sua situação. Porque se houver alguma irregularidade, os tribunais superiores também possuem entendimento pacificado de que o Poder Judiciário deve intervir para anular a sua eliminação. Então você deve procurar um especialista, independente do motivo de eliminação, para que ele possa realmente falar se a sua eliminação foi regular ou não. Por fim, nós temos a quarta e última etapa dessa segunda fase do concurso, que é a investigação social. A investigação social, nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, é uma etapa muito importante, em que você não deve omitir nada para a administração pública, não deve relatar todos os dados com o máximo de precisão. Nessa etapa você preenche um documento chamado FDB, Formulário de Dados Biográficos, e é importante você relatar tudo. Investigação social é importante você relatar tudo que eles perguntam da forma mais completa. Você só pode ser eliminado, a sua idoneidade moral só é comprometida se você tiver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Esse foi o entendimento fixado pelo STF no início do ano. Então eu fiz um apanhado geral bem rápido sobre as etapas do concurso, as principais irregularidades. E o que eu reitero aqui para vocês é, caso vocês sejam eliminados em qualquer etapa, seja na prova objetiva, na investigação social, no exame médico, procure um especialista. Procure quem é referência na área para que ele possa te falar se a sua eliminação foi legal, foi irregular ou não. E se não tiver sido, corre atrás do seu direito. Não deixe que a administração pública haja ao bel prazer e cometa todas essas irregularidades, tá bom? Nós somos um escritório especializado em concurso público, somos referência nacional nessa área, atuamos a nível nacional. Hoje nós estamos em 22 estados do país e estamos aqui para te ajudar caso você necessite. Um abraço.